E aí, pessoal? Ô, Ju, um abraço, minha querida. Marina, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Quem estiver escutando, dá um tchauzinho aí para eu saber que vocês estão escutando direitinho, por favor. Alô, som. Estão me escutando, pessoal? Alô, som. Pedro, tá me escutando direitinho aí? Marina, Patrícia. Opa. Rodrigo, Dani, se vão entrando, sejam todos bem-vindos. Maíra. Fala, Fernando. Logo mais a gente vai começar nosso bate-papo com o Dr. Alisson, meu colega e meu amigo pessoal aí de muitos e muitos anos, um cara extremamente bacana. E Dr. Matheus, forte abraço, meu querido. E vamos falar um pouco desse assunto. É um assunto um tanto quanto diferente do que a gente habitualmente tem visto e do que a gente habitualmente tem observado nas lives por aí. Eu quis adentrar um pouco mais, ser um pouco mais específicos em algumas especialidades médicas. E trocando uma ideia com meu amigo Alisson, esse tema surgiu e nos seduziu bastante, certo? Então, vamos iniciar agora aqui o nosso bate-papo. Já mandei o convite aí para o meu amigo, o Dr. Alisson. E logo mais a gente já vai estar começando. Ô, Opa. Alisson. Boa noite, Boa Paulinho. Tudo noite. bem? Tudo Tudo bem, jóia? amigo. Tudo Acho que sua ótimo. tela ficou na horizontal aqui pra gente, viu? Vou ajeitar agora. Opa, aí ficou. Aí tá certo, tá ótimo. Melhor assim? Tá excelente, meu amigo, excelente. Rapaz, Tudo você bem, tá meu amigo? numa elegância maravilhosa, viu? Adorei a sua Obrigado. elegância, viu, cara? Obrigado, meu amigo. Você tá Ó, bem? já tô bem. Tô Graças a ansioso Deus. aqui pra bater esse papo com você. Bacana, E bacana demais. interessante que muitas pessoas acabaram mandando mensagem, inbox aí via Instagram, curiosas com o tema e Que tirando legal. dúvidas, e que eu espero que a gente consiga abordar hoje nesse nosso bate-papo, né? Você tá Perfeito. sentindo bacana, meu amigo? Como é que estão as coisas aí em Campina Grande? Tá frio, tá chovendo, tá fazendo sol? Tá chovendo bastante, um pouquinho de frio, nada comparado com São Paulo, né? Mas bem agradável. Eu gosto muito do tempo daqui, né? Perfeito, meu amigo, perfeito. Nossa Então vamos lá, cidade. vamos dar início ao nosso bate-papo, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente interessante, né, que é a craniosinostose, os aspectos clínicos cirúrgicos, né, e o seu impacto no desenvolvimento da criança. Nós estamos aqui com o nosso querido Dr. Alisson Guimarães Pascoal, é médico formado pela Universidade Federal de Campina Grande, neurocirurgião pelo IANSP em São Paulo, Hospital do Servidor, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que é a nossa SBN, membro da European Stroke Organization e chefe da disciplina de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas, a Unifacisa, né, aí em Campina Grande. Seja bem-vindo, Alisson, com você a palavra. Muito obrigado, meu amigo. Eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui partilhando desse momento com você. Você é meu amigo pessoal, né? E um excelente profissional. Tenho muito orgulho da sua dedicação à pediatria e hoje nós vamos abordar esse tema aí de extrema relevância nos dois universos, né? Tanto no universo da pediatria quanto no universo da neurocirurgia. Vamos em frente. Perfeito. Perfeito. É interessante, Alisson, que quando eu divulguei na internet um dado estatístico, pegou muitas pessoas de surpresa, né? Que eu falei que as deformidades cranianas, elas eram queixas comuns, né, em unidades pediátricas, já que em torno de 25% das crianças que vêm de gestação única e até em torno de 50% das crianças que vêm de gestações múltiplas, elas têm algum grau de deformidade no crânio ao nascimento, né? Interessante a gente destacar
que na imensa maioria é apenas um processo de adaptação, a passagem que aquela criança tem de enfrentar ali, seja no canal vaginal ou seja a retirada por via alta por meio do parto cesariano. E muitas pessoas olharam o nome, observaram crâniocinostose e perguntaram, poxa, o que é essa crâniocinostose? O que é esse tema tão diferente, tão pouco abordado? Então, Alisson, o que é que você explicaria para as pessoas do que se trata a crâniocinostose? A crâniocinostose ou crânioestenose é o fechamento precoce das suturas cranianas, né? As suturas cranianas ou sinartrose são articulações entre os ossos do crânio, tá? São articulações pouco visíveis, né? E o fechamento precoce dessas articulações vai levar a formações, alterações na geometria do crânio, né? Como você bem falou, os ossos fetais eles são móveis e separados, né? Isso é uma adaptação, principalmente para a passagem no canal do parto, diferente do osso do crânio do adulto, que é um osso compacto, né? É um osso que não é móvel. Então, a crâniocinostose é o fechamento precoce dessas articulações. Perfeito. Se a gente pudesse exemplificar para o pessoal um pouco dessa anatomia, quais são essas principais... esse fechamento precoce acontece onde? Ele acontece nas principais suturas do crânio, né? Que são as suturas coronal, a sutura sagital, a sutura lambidoide e a sutura metópica, né? Que é uma sutura presente nos primeiros meses de vida do lactente. Perfeito. Perfeito. E é interessante, né, que por mais que a gente tenha essa fusão, né, há também a parte da fusão fisiológica, né? O que é essa fusão? Ela naturalmente acontece, sendo que ela tem um prazo, né, que ela é respeitada com o passar do tempo. Por exemplo, a fusão da sutura metópica, ela começa o início ali por volta de 2 meses, da sagital, 22 meses, da coronal, 24 meses, da lambidoide, em torno de 26 meses. E essas suturas, elas delimitam também as famosas fontanelas, né, que a gente vê bastante quando vai falar com a mamãe, e aí a fontanela já fechou, a fontanela ainda está abertinha. Quando a gente vai avaliar até o grau de hidratação da criança, a gente utiliza essas fontanelas, né, que são bem delimitadas por essas suturas. Então a gente tem também a fontanela anterior e a fontanela posterior, né, e que essas fontanelas também, com a fusão natural das suturas, elas também tendem a desaparecer, né? Então, por exemplo, a anterior, também chamada de bregmato, ela fecha ali até por volta dos 24 meses. Já a posterior, também chamada de lambidoide, ela fecha bem mais precoce, né, por volta dos 3 meses. Né? Então é importante a gente destacar isso para o pessoal. E, Alisson, quais são as causas da crâniocinostose? O que é que pode acontecer? As principais causas são genéticas mesmo, né? São mutações pontuais, então não existe um histórico familiar de doença, né? É uma mutação que todos nós estamos sujeitos, né? E o mecanismo genético é complexo, não é um mecanismo simples, é tanto que ele não é bem explicado, tá? Nós sabemos também que existem algumas doenças endocrinológicas, como hipertireoidismo, hipocalcemia, as mucopolissacaridoses também, são doenças maternas que podem cursar com crânioestenose, algumas patologias sanguíneas, como talassemias, também podem cursar com crânioestenose, e existe a influência de algumas medicações, principalmente o ácido valproico e o idantal, que são dois anticonvulsivantes. Nós sabemos também que eles podem participar do processo de formação de uma crânioestenose, o fechamento precoce de uma sutura craniana. Perfeito. E quais são os tipos, Alisson, dessas crânioestenoses? Quais são a classificação e os tipos que a gente pode encontrar? Perfeito. Vamos pensar em dois grandes grupos, né? Existem as crânioestenoses simples, que é o fechamento precoce de uma única sutura, né? São as mais comuns. Perfeito. E tem as crânioestenoses compostas, tá? Fechamento de 2 ou mais suturas cranianas. As simples, nós temos a escafocefalia, que é o fechamento precoce da sutura sagital. Nós temos, como vocês podem ver na imagem que o Paulo nos trouxe, né? A imagem superior esquerda,
na minha visão. Então, o fechamento precoce da sutura sagital vai levar a esse crânio em forma de barco, de navio, né? Escafo. Nós temos também o fechamento precoce de uma das suturas coronais, de um lado da sutura coronal, levando à plagiocefalia anterior, né? Como vocês podem ver na imagem, à direita superior. Nós temos também a trigonocefalia, que é o fechamento precoce da sutura metópica, levando esse crânio em quilha, né? Com essa ponta. E também temos o fechamento da sutura lambdoide de um dos lados, que é a plagiocefalia posterior, tá certo? Essas são as cranioestenoses simples. As cranioestenoses compostas, nós temos a principal delas, que é a braquicefalia, que é o fechamento precoce de toda a sutura coronal, levando a face, como se fosse uma face em lua cheia, um crescimento superior, né? O fechamento completo da sutura lambdoide, levando a turricefalia, que é um crânio em torre. E nós temos compostas as cranioestenoses sindrômicas também, né? Que são muito mais complexas, né? Uma grande variação de duas ou mais suturas, fechamento precoce de duas ou mais suturas, né? Como as síndromes de Cruzon, Pfeiffer, Appert, que são síndromes, né? Associadas a cranioestenoses junto com manifestações sistêmicas. Perfeito. E, Alisson, diante de um possível diagnóstico, como é que a gente pode chegar ao diagnóstico de uma cranioestenose? Como é que a gente pode levar essa elucidação diagnóstica? Perfeito. Muito boa essa pergunta, né? Normalmente o diagnóstico é feito pelo pediatra nas consultas de puericultura, né? Durante as avaliações rotineiras de vocês, vocês avaliam tem várias medidas craniométricas e perímetro cefálico, diâmetro bizigomático, e normalmente o pediatra percebe essa assimetria na formação do crânio, né? Isso gera a dúvida e a partir disso daí, a partir da ectoscopia, do exame físico, são solicitados exames complementares. O primeiro exame, o exame mais básico, é o raio-x, né? São três as principais incidências, anteroposterior, perfil e o Towne, e o raio-x ele já fornece algumas informações, tá certo? Se ele for claro, se as suturas estiverem abertas, a nossa investigação termina por aí, tá certo? Perfeito. Se surgir a dúvida ou se você tiver certeza, nós vamos precisar da tomografia do crânio com reconstrução 3D, né? É esse exame que vai mostrar, que vai dar o diagnóstico a gente do fechamento precoce de alguma sutura, né? E assim é feito o diagnóstico. Perfeito. Excelente. E quais são os sintomas que a gente pode ter decorrente de um fechamento precoce de uma sutura, Alisson? O sintoma que mais chama a atenção, na verdade, o sinal é a alteração estética, não é? Normalmente a criança não tem manifestações sistêmicas da cranioestenose, né? Mas, em alguns casos, e é importante a gente frisar isso, a cranioestenose pode cursar com hipertensão intracraniana. Tá? É a minoria dos casos, e quanto mais complexa for a cranioestenose, maior a chance de hipertensão intracraniana. Então, é bom a gente ressaltar isso. A gente não está falando apenas de um problema estético, é um problema que pode prejudicar a criança, pode provocar síndrome de hipertensão intracraniana, com vômitos, choro intenso, alteração do nível de consciência e também pode provocar alteração da performance cognitiva, né? Inclusive, alguns estudos sugerem que as cranioestenoses não tratadas podem provocar alteração do QI também dessas crianças. Então, é muito mais complexo. Perfeito. E até quando a gente está diante de uma manifestação como a hipertensão intracraniana, até seja necessário antecipar a abordagem desses pacientes, né, Alisson? Exato. Perfeito. É isso mesmo. E quais são os problemas relacionados à cranioestenose? Ela pode deixar sequelas? Eu acho que você falou bem essa parte do déficit cognitivo, né, que alguns trabalhos estão mostrando essa associação futura, né, dessas crianças com a cranioestenose e possível redução do QI. Mas, Alisson, uma perguntinha. Quando operar essas cranioestenoses? Quando é que a gente vai decidir? Vamos operar? Perfeito. Via de regra,
a cranioestenose é uma patologia, é uma doença cirúrgica, tá certo? Quando nós estamos falando de uma cranioestenose verdadeira, né, é cirúrgico, não tem que ser discutido. O que vai ser discutido é quando essa criança vai ser operada, tá certo? Mas nós temos também uma situação de pseudocranioestenose, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que é a plagiocefalia posicional. Certo. Esse caso não é cirúrgico, mas na grande maioria das situações, aliás, na grande maioria das cranioestenoses verdadeiras, a conduta ela é cirúrgica. E quando é assim, tem uma idade específica para a gente fazer a abordagem desses pacientes, sabe? Perfeito. A idade ideal para a abordagem dessas crianças é entre o terceiro mês e o primeiro ano de vida, tá certo? Antes do terceiro mês de vida, nós consideramos um risco excessivo ao procedimento neurocirúrgico, tá certo? Então, Uhum. normalmente o paciente o lactente não está apto a esse procedimento neurocirúrgico, né? Como vocês podem observar nas fotos, né? São cirurgias grosseiras, né? São feitas várias osteotomias, o crânio ele é praticamente desenhado, né? Cortado em vários raios, isso tudo para permitir que ele cresça novamente de maneira uniforme, né? Então é uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia onde tem uma grande perda sanguínea, né? Então existe um grande risco, tanto nas Perfeito. osteotomias quanto na abertura da pele. Após o primeiro ano de vida, o nosso resultado cirúrgico ele já fica um pouco mais complicado. E são necessárias cirurgias ainda mais complexas para a gente obter um resultado satisfatório. E após o terceiro ano de vida, é possível sim operar, mas é muito mais difícil, é muito mais complexo. O resultado cirúrgico é muito pior, tá certo? Então, o ideal é operar entre o terceiro mês e o primeiro ano de vida. Perfeito, perfeito, né? E a gente, algumas pessoas acham que simplesmente por identificar a alteração já temos que operar e corrigir de uma maneira bem intensiva, né? E às vezes não é bem assim, porque a criança, ela tem, né, suas suscetibilidades. É uma criança mais propensa ao sangramento, pode necessitar mais de transfusão. É uma criança que tem uma imaturidade no seu sistema imunológico, então ela pode estar mais propensa a infecções. Então, é um momento cirúrgico, ele tem muito delicado da gente achar esse momento cirúrgico, né, Alisson? Para a gente combinar todos esses fatores, dessa Sim, janela de sim. oportunidade, como você falou, né, da gente conseguir um resultado estético, anatômico e funcional ideal, e a gente conseguir minimizar esses possíveis efeitos adversos decorrentes da cirurgia, né? Excelente. Mas, Alisson, como você falou anteriormente, nós temos uma situação, né, em que ela não necessariamente ela precisa ser operada, né? Então fala um pouquinho aí dessa situação que não necessariamente precisa de cirurgia e como é que a gente distingue ela das situações cirúrgicas. Perfeito. Essa situação que você fez menção é a plagiocefalia posicional, né? Ela, na verdade, não é uma cranioestenose e é o que mais aparece no consultório pediátrico, no consultório neurocirúrgico, né? A plagiocefalia posicional, né? O que nós temos na plagiocefalia posicional é uma adaptação do crânio do lactente a uma determinada posição viciosa que ele estabelece por muito tempo, né? Isso. Antigamente, né, nós não tínhamos muitos casos, a prevalência era muito baixa de plagiocefalia posicional, porque havia o costume de deitar as crianças sempre em prono, né, com a barriguinha para baixo. Então, não havia esse problema. Você bem sabe que a partir dos anos 80 houve uma campanha muito importante nos Estados Unidos para a prevenção da morte súbita dessas crianças que ficavam com a barriguinha Perfeito. para baixo, né? Houve uma campanha forte em cima É. disso. E a partir daí, em Se chamava contrapartida, Back to Sleep. back to sleep, Essa campanha se exatamente. chama Back to Sleep. Importantíssimo, né? Porque os casos de morte súbita eram grandes, a incidência era muito alta. Mas, em contrapartida, houve um aumento considerável a partir de então dos casos de plagiocefalia posicional. Então, a criança, ela costuma sempre preferir barriguinha para cima, preferir deitar sobre um dos lados da cabeça. E com o tempo, Isso. ocorre uma alteração na morfologia do crânio. A sutura ela está aberta, não é uma cranioestenose verdadeira, entendeu? Se você fizer um raio-x, uma tomografia, a sutura está aberta lá, bonitinha. Mas a criança tem uma alteração da morfologia do crânio.
O meu chefe lá na neurocirurgia pediátrica, ele fazia uma analogia bem interessante, né? Imagina aquelas caixas de papelão que a gente encontra no mercado, né? Quando a gente coloca Uhum. ela um pouquinho para o lado, entendeu? Ela adquire aquela posição de paralelepípedo. Então, é E justamente ela isso. fica, exatamente. Exatamente. É justamente isso que acontece na cabeça da criança. E outra coisa bem interessante, Paulo, com relação à plagiocefalia posicional, é que também está muito relacionado ao estímulo, né? Por exemplo, a criancinha, Uhum. ela tá lá, fica dentro do quarto, no bercinho dela, e do lado direito dela sempre tem uma televisão ligada, sempre tem um rádio ligado, sempre tem alguém abrindo e entrando no quarto, abrindo a porta e Até o fechando. posicionamento do berço em relação aos pais, né? Exatamente. Então, ela adquire esse vício de postura, né? Ela busca a atenção, o estímulo a todo custo, e a cabeça, ela adquire essa morfologia variada, né? É como se do outro lado, vamos imaginar um crânio aqui, do lado direito ele fica um pouquinho amassado, surge uma bossa desse lado e surge uma bossa desse lado de cá. Ele adquire esse formato de paralelepípedo, né? Paralelo. É um paralelograma, perfeito. Paralelograma, Perfeito. exatamente. E esse E caso é não é um caso. interessante, Pode falar. cirúrgico. É interessante também a gente distinguir, né, essa questão das craniosinostoses da plagiocefalia posicional, né, que a imensa maioria dessas craniosinostoses, logo após o nascimento, você já começa a observar uma certa alteração na conformação anatômica da criança, né? E a plagiocefalia posicional não, é uma alteração que ela vai se transformando ao longo do Exato. tempo, né? E outra coisa também é que a craniosinostose ela pode vir a alterações, outras alterações anatômicas importantes, também mandibulares e até cervicais, a questão do torcicolo, né? Essas crianças podem ter um torcicólogo associado a essa fusão precoce, diferente da plagiocefalia posicional, que habitualmente não costuma ter. E eu vejo muito isso, Alisson, que você está falando, nos prematuros, né? Então, assim, o prematuro extremo que vai para a unidade de terapia intensiva neonatal, que ele acaba sendo submetido a suportes ventilatórios e suportes hemodinâmicos e metabólicos, em que ele acaba por permanecer muito naquela posição de decúbito, principalmente quando ele está com a ventilação mecânica invasiva por meio da intubação, né? Então, eles costumam ficar muito naquela posição, né, a horas e fixas. Então, isso pode ter até a manifestação de úlceras, como ir aparecendo ao longo prazo, que você falou, a questão da plagiocefalia posicional. Então, a gente tem muito nos nossos prematurinhos, esses prematuros que passam ali, prematuros abaixo de 28 semanas, que passam um período muito longo na UTI, chegam a passar 2 meses, 3 meses. Então, infelizmente, eles acabam tendo esse tipo de alteração e que pode trazer estigmas, né, estéticos para essa criança, né, futuramente. Ela pode, porque além dessa alteração anatômica na cabeça, podem vir outras alterações faciais compensatórias a essas alterações que ocorreram na região da calota craniana, né? E, Alisson, muitas vezes, até nos congressos, alguns pais falam de um capacete. Você costuma lidar com isso, Alisson? Um capacete, né? Do Vê, Isso. vê só, o capacete. O capacete, ele é sempre motivo de muita discussão nos congressos de neurocirurgia pediátrica, né? Uhum. Ele é indicado para a situação da plagiocefalia posicional, tá? Então, só lembrando que as cranioestenoses verdadeiras, o tratamento é cirúrgico. O capacete não vai ter influência. Ele pode até ser perigoso, Perfeito. porque ele está fechando ali, apertando um crânio que já está um pouco hipertenso, né? Hipertensão intracraniana. Mas na E é situação da engraçado que plagio... Pode falar. os estudos falam que para você ter uma eficácia desse capacete, eles têm que passar em torno de quase 23 horas por dia utilizando esse Isso, capacete, né? exatamente. Exatamente. Então, a primeira medida que a gente toma na plagiocefalia posicional, que é uma pseudocranioestenose, é modificar o ambiente, aquilo que a gente falou, né? Tirar o estímulo, mudar o lado do berço, enfim, modificar o decúbito da criança, né? É isso que vai fazer a influência, né? Quando a gente não obtém resultado positivo diante de toda essa mudança comportamental, a gente pode lançar mão do capacete, né? O capacete ele é feito sob medida, tá certo? E a ideia dele é apertar o crânio onde ele tem as bossas e dar uma Certo. folga no lugar onde ele é afundado, vamos dizer assim, né? Então ele é Entendi. feito com esse intuito, para evitar que cresça onde já está crescido, né? E permitir o crescimento onde a criança ficava
por cima, né? Mas a criança, como você falou, tem que ficar 23 horas, o dia inteiro com capacete. E dói. Esse capacete dói bastante na cabeça das crianças. Então a criança passa o dia todo chorando com esse capacete. Inclusive traz transtornos familiares, porque os pais ficam malucos, entendeu? Dói, porque a cabeça continua crescendo, se adaptando e a criança está com aquilo apertando, né? Então é E sempre motivo de fora o muita contato discussão. intenso, né? O contato intenso desse material com a Sim, superfície da pele, isso provavelmente vai desenvolver, pode aumentar o risco de desenvolvimento de úlceras, por exemplo, né? isso. Úlceras de contato, de pressão. Perfeito. E, Alisson, quando deve procurar? Por exemplo, sou pediatra, né? Estou observando a minha criança. Estou fazendo a avaliação ectoscópica dela, fiz as minhas medidas, né, da calota. Habitualmente, o pediatra ele costuma fazer mais o perímetro cefálico. E até um fato interessante que a gente discutiu, que o perímetro cefálico ele pode falsear um pouco essas medidas, né? Por quê? Porque à medida que há uma fusão das suturas, há um crescimento compensatório de outras estruturas da calota. Isso pode fazer com que o perímetro cefálico, por exemplo, Normal. mantenha um crescimento constante e isso mascare uma alteração importante, né? Então, por exemplo, tá lá, eu observo, vejo que já tem uma alteração unilateral, né? Por exemplo, no fechamento unilateral parcial das suturas, né? Um crescimento compensatório, a alteração anatômica de formato triangular, um fechamento precoce das fontanelas, né? Que é um fator extremamente importante para a gente estar ligado, para a gente estar observando. Nós temos tanto a fontanela anterior, fontanela posterior, fontanela mastoide, então são várias outras fontanelas que a gente tem que estar um pouquinho atento e isso pode nos ajudar no diagnóstico. Se eu cheguei nesse diagnóstico, quando eu devo encaminhar? Sempre encaminhar ou devo segurar a criança? Não, se você fez o diagnóstico, você tem certeza do diagnóstico, ou se tem dúvida do diagnóstico, você tem que encaminhar a um neurocirurgião. Porque uma crânioestenose Perfeito. verdadeira é uma patologia de tratamento cirúrgico, né? E como nós Cirúrgico. falamos, o tempo ele é fundamental, ele vai determinar resultado cirúrgico, ele vai influenciar no desenvolvimento cognitivo e intelectual dessa criança. Então, nós temos uma janela de oportunidade aí que ela é estreita, né? Do terceiro mês ao primeiro ano de vida, ao 12º mês. Então, nesse tempo a gente tem que resolver, né? A gente tem que correr atrás, preparar essa criança para a cirurgia, conversar com os pais, conversar dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, né? É um procedimento agressivo para uma criança, então existe sim o risco, mas a criança tem que ser tratada, né? Senão ela pode desenvolver problemas graves no futuro precoce. Alisson, e na sua prática diária, assim, você tem pego casos de crânioestenose? Como é que está sendo? Você tem visto bons resultados? O que é que você poderia falar na sua prática clínica cirúrgica? Vez ou outra nós encontramos casos, sim, assim, mas a nível de serviço público a gente encontra, né? Principalmente escafocefalias, né? Que são as mais comuns, de vez em quando uma braquicefalia, muito raro mesmo. Eu nunca tive na minha prática nenhuma crânioestenose sindrômica, tá? Mas vez ou outra a gente encontra escafocefalias e a gente procede com um tratamento cirúrgico. Não é uma doença tão rara, não é. Acredito eu que seja muito subdiagnosticada, né? Subdom. Perfeito. E a plagiocefalia posicional é muito comum, na verdade é muito comum, tá? E é interessante que há um estigma familiar muito grande, né? Uma dificuldade da família admitir, né, que há alguma alteração na conformação anatômica da criança, né? Isso é um Verdade. impasse muito importante na hora do diagnóstico. E como você falou, realmente pode haver um subdiagnóstico, né, dessa patologia, né? Exatamente, exatamente. É difícil, assim, é algo que abala muito os pais, né? Aquela malformação. Às vezes eles não conseguem, eles não percebem, não é? Mesmo você trazendo a informação, mostrando, é difícil você convencer os pais de que aquela criança vai precisar de um procedimento cirúrgico, enfim, tudo que é inerente ao procedimento, né? É complicado, sim. Perfeito, perfeito. Alisson, que bate-papo sensacional, cara. Eu estou muito emocionado de estar aqui conversando com você. Acho que as pessoas às vezes não têm conhecimento, mas
Eu conheço o Alisson desde 2000, desde quando, meu amigo? Desde a minha quinta série, eu tinha 10 anos quando a gente se conheceu, e de lá para cá a gente foi construindo essa nossa amizade e graças a Deus a gente tem colhido frutos muito bons dessa amizade, né? Então hoje você deu, cara, uma verdadeira aula, você tratou um assunto extremamente complexo de uma forma tão didática que foi assim sensacional, sensacional. Tem um rapaz aqui que mandou, boa noite, fala um pouco sobre a trigonocefalia. Meu filho vai operar dia 8 de setembro. É um papai que está bem ansioso, né? Então, o que é que você Ah, pode com passar de certeza. uma mensagem positiva para ele aí, Alisson? Assim, a trigonocefalia, primeiramente, é uma das cranioestenoses que menos promove, acredito que seja a que menos promove hipertensão intracraniana. O Paulo pode mostrar a foto aí pra gente, né? Que essa Perfeito. quilha é o fechamento precoce da sutura metópica, né? A Netópica. cirurgia, ela obviamente tem a sua complexidade, mas comparada às outras, ela não tem, ela é menos complexa, ela é menos mórbida, vamos dizer assim, porque a gente precisa liberar apenas o osso frontal, né? Existem várias técnicas cirúrgicas, né? Várias, desde uma simples suturectomia, abertura e retirada da sutura, até aqueles raios, aquelas estriações no osso, né? Normalmente essas estriações e a separação do osso frontal tem um resultado estético melhor, né? E tem tudo para dar certo, entendeu? Tem tudo para... O resultado estético é excelente na trigonocefalia, diferente da braquicefalia, que não tem um resultado tão bom. Mas a trigonocefalia, a criança ela já sai da cirurgia, já sai modificada, entre aspas, vamos dizer assim, né? O resultado estético é muito bom e tem tudo para dar certo, né? A depender da idade do seu filho, se ele tiver entre o terceiro e o primeiro ano de vida, quanto mais precoce, melhor, né? Tem tudo para dar certo, tem tudo para ele ter uma vida normal, um desenvolvimento completamente normal, né? Trata-se de uma Perfeito. formação do crânio, né? Perfeito. Então, meu amigo Nando aí, acalme seu coração e a gente já está aqui de antemão na torcida pela sua criança, né? Para que Claro, tudo claro. corra bem. Excelente. Eu vou operar no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, doutor Antônio Belas. Perfeito. Perfeito, Vai tudo correr tá muito maravilhosamente bem bem. acompanhado, muito bem acompanhado. Perfeito. Excelente. Alisson, muito obrigado, meu amigo, pela Eu que oportunidade aqui agradeço. dessa conversa. Viu? Vou deixar salvo aqui nas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso, porque foi de uma riqueza, cara. Eu pesquisei na internet vídeos que falassem de uma maneira tão clara como a que você falou aqui, e eu não achei absolutamente nenhum. Então, meu amigo, tá de parabéns pelo profissional que você é. Campina Grande, a Paraíba, receberam um profissional assim sensacional. Tá? E pode ser que quando eu estava lá na Paraíba, que você estava aqui em São Paulo, você foi um estímulo muito grande para mim sair Obrigado. lá de casa para vir para aqui também batalhar com o meu conterrâneo. E foi uma honra imensa trocar essa conversa com você, meu amigo. Eu que agradeço, meu querido amigo, essa oportunidade. Você também é um grande estímulo para mim, né? Sempre essa pessoa que junta, né? Que atrai outras pessoas e sempre levando o seu carisma, seu profissionalismo por onde você passa, fazendo amigos e deixando a sua marca, né? Eu sou muito feliz de ter você como amigo desde a infância e sou muito feliz pelo profissional que você é hoje e quero muito que você volte para cá. Quero muito que você volte para a sua cidade, que a gente está precisando de bons médicos, bons pediatras, assim, para a gente fazer um trabalho bacana e poder ajudar as pessoas, né? Que essa é a nossa função primordial. Muito obrigado pela Beleza. Muito oportunidade, meu obrigado. amigo. Valeu, Boa meu noite. amigo. Um abraço. Boa noite. Felicidade. Abraço.